Paz e graça para você ligado nessa programação. É com alegria que estamos começando mais essa edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Todo mundo já ouviu a história da Arca de Noé. É uma história que a gente ouve, seja cristão ou não, desde criança. Que fala, obviamente, de um dos eventos mais, enigmáticos do passado do nosso planeta. Diz o texto de Gênesis, capítulo número 6, na Bíblia, embora não seja a única fonte a respeito do dilúvio, que Deus, por uma série de razões, desencantou-se com a sua criação e resolveu matar tudo aquilo que respirava. Então, mandou sobre a terra um grande dilúvio, mas antes pediu que Noé, sob suas instruções, preparasse uma enorme arca e pregasse, literalmente, as tábuas da arca e a mensagem do juízo que haveria de vir sobre a terra. Aqueles que crescem deveriam entrar na arca e seriam poupados do dilúvio. Infelizmente, apenas 8 seres humanos creram na palavra de Noé. Na verdade, ele e a família extensa dele. O restante do espaço da arca foi reservado aos animais, que, embora não tivessem ouvido a pregação de Noé, ouviram a voz de Deus e obedeceram ao Senhor, entrando em forma de casais e tal, para a arca, a fim de preservar a espécie. E de fato veio um grande dilúvio que durou muitos dias, né, somando o tempo todo de chuva, foram 40 dias, mas o tempo todo, desde o início do derramamento das águas até que Noé saiu da arca, aproximadamente 1 ano se passou. Pois muito bem, a questão é a seguinte: além das discussões correlatas ao tema, né, se o dilúvio foi no planeta inteiro ou apenas no território conhecido pelo ser humano naquela época, se o dilúvio foi de fato literal, se houve realmente uma intervenção divina em forma de castigo com água, ou se isso é uma alegoria mais ou menos representando o juízo final que há de vir sobre a terra e a salvação providenciada também por um objeto de madeira, no caso, a cruz de Jesus. Além de discussões a respeito da origem do relato do dilúvio, se veio realmente de Deus por meio de Moisés ou do autor do Pentateuco, ou se o texto que nós temos na Bíblia é influenciado por textos de outras origens. Enfim, há uma série infindável de discussões sobre o dilúvio, mas uma delas quase que escapa ao escrutínio dos eruditos. Qual foi o motivo do dilúvio? Por que Deus cansou-se da sua criação e resolveu destruir a vida afogando-a na água? O capítulo número 6 de Gênesis aparentemente indica uma razão: a multiplicação da iniquidade, a maldade absurda que inundou os corações humanos, né, principalmente depois de um evento muito misterioso descrito nos primeiros versículos do capítulo número 6 de Gênesis, em que a linhagem dos filhos de Deus se misturou com a linhagem das filhas dos homens. Quem são uns e outros também é objeto de discussão. O resultado é que, do cruzamento dessas duas linhagens, houve uma multiplicação de maldade e Deus então resolveu pôr fim à vida humana para acabar com esse pecado. O problema é que o dilúvio não resolveu nem o problema do pecado, nem o problema da violência, nem o problema da maldade e aparentemente não resolveu problema nenhum daqueles que normalmente a gente entende ser a razão do dilúvio. Então, cabe a pergunta, e já que o Vejam Só se propõe a debates, a produção trouxe 2 especialistas em Antigo Testamento para que a gente converse a respeito desse assunto aqui e agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. E você é nosso convidado, como sempre,
Visite o nosso site, vote na enquete, porque hoje é o grande e esperado dia do sorteio do kit Jô Resende. Quem participou ao longo da semana e quem participar hoje, votando na enquete, está concorrendo a esse maravilhoso prêmio que a gente sorteia uma vez por semana. O site é o www.vejamsó.com.br. E para discutir o assunto com vocês, nós trouxemos o reverendo Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor no seminário da sua denominação e especialista em Antigo Testamento. Reverendo Dario, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor Heber, é um prazer estar com vocês novamente. Onde fica a igreja que o irmão está pastoreando? Lá na Vila Maria, Na Vila Maria. Estamos na Vila Maria Alta, na rua Padre Saboia de Medeiros, 223. A Igreja Presbiteriana do Centenário. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor no seminário da sua denominação e especialista em Antigo Testamento também. Paz e graça, reverendo Nilson, seja bem-vindo. Pastor, prazer estar aqui, né? E como sempre falo, é agradável compartilhar sobre a palavra de Deus, pensar acerca disso, é algo muito gostoso. Então, a gente está aqui com prazer. O reverendo Nilson pregou lá na Igreja Presbiteriana Independente do Moinho Velho. Ele também vai à igreja de pobre, né? Foi bom, viu? O povo lá gostou. Para a gente foi um prazer estar lá, conhecer a igreja, o pastor e participar com os irmãos do culto foi uma dessa. A igreja de Vila Bonilha fica em que endereço, reverendo? Então, Rua Santa Romana 288, fica ali na região de Pirituba, né? Até um pouco antes conversava com o pastor, chama Vila Bonilha, mas hoje não é mais Vila Bonilha, né? Antes era a região de Vila Bonilha, mas ficou o nome. Então ela fica ali na Rua Santa Romana 288. Agora é Pirituba? A região toda é Pirituba, porque Pirituba é uma região grande, né? Uhum. Mas ele está mesmo ali nas imediações próximo ao Piqueri, Pereira Seca. Então é aqueles nomes assim que não são muito conhecidos. Tá certo. Seja muito bem-vindo. Okay. Vamos assistir a matéria que apresenta o debate, o tema em discussão hoje. Voltaremos com as opiniões e recados espertos do Vejam Só. A questão do dilúvio provoca muita discussão. O termo dilúvio quer dizer enchente, inundação, capaz de devastar toda a região. Segundo o livro de Gênesis, o dilúvio aconteceu e envolveu o mundo inteiro. No dilúvio, morreram todos os homens e animais, exceto os que estavam na arca de Noé. Com o dilúvio, Deus castigou e purificou a humanidade. Depois do dilúvio, Deus fez com Noé uma nova aliança, simbolizada pelo arco-íris, e disse que não mais castigaria o homem com um novo dilúvio. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e que será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Quais foram as verdadeiras causas do dilúvio segundo Gênesis 6? Isso é o que discute o Vejam Só. Muito bem, vamos para a nossa enquete e você já pega papel e lápis, porque logo depois da enquete nós já temos o primeiro recado importante aqui do Vejam Só. Quanto ao dilúvio descrito na Bíblia, porque há outros relatos a respeito do dilúvio, né? Mas o dilúvio descrito na Bíblia, você crê que, primeira resposta, foi literal, choveu, né? E alcançou todo o planeta. Então foi uma chuvarada
no planeta inteirinho e inundou o planeta todo. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta, foi literal, ou seja, choveu de verdade, mas apenas na região do mundo conhecido na época de Noé. Então a região do mundo, o mundo conhecido na época de Noé, choveu lá, mas não no planeta inteiro. Terceiro, trata-se de uma alegoria sobre a salvação e a perdição, ou seja, o dilúvio não necessariamente aconteceu de verdade. Pode ser um relato alegórico, né, acerca da salvação e da perdição. Até porque alguns se salvaram e outros se perderam, né? Quarta resposta, não sei. Ou não concordo com nenhuma das opções anteriores. Então, existem outras formulações possíveis para o dilúvio, você responde nessa daí, NDA, nenhuma das anteriores. Respondeu, você está concorrendo ao kit. Nossa primeira fala, qual foi a verdadeira causa do dilúvio descrito na Bíblia? O dilúvio tem como razão, como motivação, a maldade humana e um estado de deterioração, de corrupção generalizado na Terra. E ele tem como segunda causa, ou como objetivo, reestruturar a Terra, reestruturar a humanidade para um novo relacionamento com Deus, de uma maneira mais segura, mais controlada, para que Deus administrasse o pecado dentro da humanidade. Depois eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa segunda razão. Sim, tá bom? Essa certamente é que desperta a maior curiosidade, a maior atenção nossa. Verdade. Reverendo Nilson Fontinelli, na sua primeira fala, o senhor que é ministro da Igreja Metodista Livre, também é professor do seminário da sua denominação, a Faculdade Teológica Metodista Livre, e também é especialista em Antigo Testamento. Por que houve o dilúvio de Gênesis 6? Eu creio que o dilúvio, quando nós pensamos assim em termos da maldade do homem, ele já seria apenas um dos resultados do que realmente foi a causa de Deus mandar o dilúvio. Eu creio que a origem realmente do problema é que Deus tratou. Ele precisava limpar a terra de uma raça decaída que havia, de uma contaminação que havia na terra, e que precisava limpar essa raça e deixar unicamente o ser humano novamente na administração da terra. Então, a minha visão é essa: a maldade do ser humano não foi a causa. A causa seria essa raça que estava gerando essa maldade no ser humano, e essa raça precisava, em certo sentido, ser tirada da terra. Que raça? Essa raça seria um cruzamento, uma relação que houve, né, entre homens e anjos, né? Aquela ideia de que os filhos de Deus realmente são anjos, mas não anjos no sentido como nós vemos anjos no céu hoje, mas sim seres ou criaturas que não são humanos e que geraram uma raça diferente do ser humano. E Deus precisava, em certo sentido, fazer uma limpeza na terra e novamente entregar ao homem essa questão. E se ele tivesse entrado na arca? Não entraria, porque aí realmente era Deus que estava fazendo todo esse projeto, Deus que mesmo conduzia os animais, Deus é que falou com Noé. Com certeza eles nem teriam acesso algum a essa arca. Então tá, se eu entendi bem, o reverendário tem uma visão mais tradicional, exato, né, das causas do dilúvio. O reverendo Nilson, para variar, tem uma visão mais polêmica e afinada com aqueles grupos que não são poucos nem pequenos, que defendem a ideia de que Gênesis 6:1 fala de criaturas misteriosas e seres humanos relacionando-se e tendo filhos, né, de maneira não natural, não é isso? Exato. É isso? Exato, é esse que é o meu pensamento. Tá bom. Então, o que é que você pensa a respeito disso? A nossa enquete, eu vou explicar para você, a nossa enquete não reflete essa discussão, reflete uma outra discussão paralela, se o dilúvio foi real e se ele foi universal, né? Porque eu não queria entrar no mérito aqui da questão que os dois especialistas em Antigo Testamento, dois professores de teologia, de dois seminários conceituadíssimos em São Paulo, estão defendendo, porque eu não tenho o mínimo gabarito para me meter na opinião deles, nem sequer para votar, né?
Agora, o Oscar, lá de Itaperoá, na Bahia, ele diz assim: várias foram as causas do arrependimento de Deus em acabar com a geração má. Poligamia do homem, em ver a formosura que eram as mulheres. Corrompimento e violência na face da terra diante de Deus. Limpeza da terra com a formação de uma nova geração através da descendência de Noé. Prepara-te. Uma nova ordem de Deus está dada e a nova arca está pronta. E tenha certeza que você entrará pela sua porta como escolhido para a formação de uma nova geração. Eu acho que aqui o Oscar está falando da cruz, né? Reverendo Ali, explica para nós o que é essa segunda razão que o senhor aventou. Seria uma reestruturação em bases mais seguras do relacionamento do homem com Deus. Para isso nós precisamos voltar àquilo que Deus anunciou com a queda do homem, especialmente na palavra dada à serpente. Um dos pontos principais da palavra de Deus ali foi que poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Então, essa foi a maneira com que Deus anunciou que preservaria a vida humana, mesmo com a presença do pecado naquele momento. Então nós encontramos essa distinção sendo mantida nos primeiros capítulos de Gênesis. Caim e Abel mostram claramente duas posturas diferentes, duas ações diferentes em relação a Deus e às coisas divinas. Isso vai ser visto nos seus filhos. Lameque, descendente de Caim, mostra a sua maldade, e Sete, que está apontado como alguém que vem no lugar de Abel, também vai invocar o nome do Senhor quando nascer o seu filho Enos. Então você vê claramente duas linhas de humanos, de seres humanos, uma que teme a Deus e outra que está longe dos seus caminhos. O que acontece, na minha visão, em Gênesis 6, é que esta distinção estabelecida ali em Gênesis está sendo corrompida. E a ligação entre filhos de Deus, que para mim são os descendentes de Sete, e os filhos dos homens, agora começa a se estreitar, e este estreitamento gera a maldade. Esta maldade, então, é que vai gerar toda aquela discussão, mas, como o senhor mesmo colocou na abertura, ela continuará depois do dilúvio. O que não vai continuar é essa mistura entre filhos de Deus e filhos dos homens. E aí, o arrependimento de Deus é esta mudança. É esse momento em que Deus vai eliminar aquela geração que está corrompida e comprometida e vai estabelecer a sua aliança com Noé. Assim que Deus se apresenta a Noé: contigo vou estabelecer a minha aliança. E a palavra estabelecer ali é: vou fazer firme, vou fazer com que ela continue em pé. E logo após o relato do dilúvio, nós temos esta nova aliança sendo colocada. O homem sendo responsabilizado pelos animais, o terror dos animais em relação ao homem, a possibilidade de comer carne de animais e uma série de mudanças, inclusive a instituição da pena de morte como castigo para aqueles que matarem outros homens. Então percebe-se claramente que na saída do dilúvio, uma série de ações divinas são colocadas no intuito de recolocar a humanidade num caminho mais seguro, não violento, num caminho não tão cheio de maldade como era aquele antes do dilúvio. Obviamente isso não vai resolver o problema do pecado. Isso, dentro dos planos de Deus, está reservado para Jesus Cristo. Mas a humanidade se tornou o mundo se tornou um lugar inabitável por conta da condição que a humanidade tinha naquele momento, nos dias de Noé. Reverendo Milson Fontinelli, o senhor diz que a causa do dilúvio tem mais a ver com o fato de uma semente não humana ter se misturado com uma semente humana e terem nascido seres que Deus precisava destruir. É isso? Exato. Explica melhor para nós. Exato. O que nós vemos é o seguinte: esse texto de Gênesis, a gente tem que pensar nele e pensar em 1 de Pedro 3,19, pensar também em 2 de Pedro, capítulo 2, que faz uma relação a esses acontecimentos também do dia de Noé. Principalmente quando a gente entra no texto de 1 Pedro 3, lá 19, 20, 21, por ali, ele fala que
Cristo, quando morreu na cruz, então ele estava morto na carne, mas em espírito ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E daí fala, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. Se eu entender que são pessoas, simplesmente são seres humanos, aí vai entrar numa outra discussão. Existe possibilidade de pregar alguém a um ser humano, depois que saiu desse mundo, ele ainda pode ter a possibilidade de ouvir a pregação do Evangelho, alguma coisa assim? Se não, o que seria essa pregação de Jesus aos espíritos em prisão que foram desobedientes nos tempos de Noé? Então eu esbarraria já num problema, porque a palavra de Deus aí não me dá base para acreditar que depois que alguém morreu, ele ainda vai ter uma manifestação de Jesus, alguma pregação, alguma coisa assim, um ser humano. Segundo, que não há nada tão claro assim nesse início de Gênesis, eu não consigo enxergar tão claramente que a descendência toda de Caim seja uma descendência corrupta, que a descendência de Sete, na sua quase totalidade, venha a ser uma descendência realmente fiel a Deus. Né? Talvez possa ser partes de um, possa ser partes de outro. Mas aí vem uma outra pergunta. Se realmente são seres humanos, por que a ênfase no texto em dizer que ali nasceram seres notáveis, gigantes, né? E que eles corromperam toda a terra? Então, aí ficaria essa questão. Por que o casamento de alguém que servia a Deus com alguém que não servia a Deus gerou seres anormais ou fora do comum? Então, essas são as razões porque realmente eu tenho dificuldade de entender que são realmente seres humanos ali. Então, eu creio que quando se refere ali aos filhos de Deus, ele entra na linha de outras citações, como Jó chega a citar, como nos Salmos é citado, principalmente quando Jó lá diz que quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, veio entre eles Satanás. Então lá está descrevendo uma cena de seres celestiais, seres angelicais se apresentando diante de Deus, se chamar de filhos de Deus. Né? Então eu vejo ali que filhos de Deus tem a ver com esses seres, né, que não são exatamente os anjos que nós vemos hoje, mensageiros que vêm do céu, mas algumas criaturas que não são humanas e que habitavam sobre a face da terra. E eles abandonaram o domicílio deles, como dizem Judas, e aí eles resolveram ter relações com as mulheres. Aí nasceu, então, uma geração que agora não era nem humano, nem vamos dizer, o anjo, usando a expressão que a gente costuma usar anjo para eles. Nem então foi uma raça misturada, uma criatura que não era os planos de Deus. E por isso Deus mandou o dilúvio, para eliminar essa raça. Então, que a Mas raça qual era o mal que eles faziam? O que a gente vai ver? O que foi o mal que eles geraram? Aí a gente tem que se basear em alguns outros escritos que nos dão informações sobre isso. Né? Por exemplo, o que esses seres teriam feito? Esses seres ensinaram ao ser humano, né, práticas que Deus não queria que fosse do conhecimento do homem. Ensinaram a fazer armas, a fazer guerra, ensinaram a estudar estrelas e tentar descobrir o seu futuro pelas estrelas. Eles ensinaram a consultar espíritos, seres espirituais, para ajudá-los na vida. Eles ensinaram a fazer uso da sensualidade para com ela atrair exagerada, mais um aspecto de prostituição até. Então essas criaturas, elas ensinaram o ser humano a isso. Então, além do ser humano ter se misturado, né, vamos dizer, quase que biologicamente com esses seres, eles acabaram tendo um aprendizado que Deus não queria que fosse para o ser humano. E o ser humano começou a colocar em prática isso, e então aí a violência surgiu, as guerras surgiram, a maldade se espalhou, a falta de compromisso entre os casais, tudo isso aí se manifestou na Terra a ponto que Deus disse, não, então eu tenho que resolver esse problema. Essa fonte literária que o senhor mencionou, qual que é? Então, eu sempre porque eu sou apaixonado pelo livro de Enoque. O livro de Enoque é como se fosse um quebra-cabeça, e tem algumas questões na Bíblia que o livro de Enoque é a peça que falta. O livro de Enoque é citado na Bíblia, não é? É citado. As citações de Jesus que são de Enoque, Judas cita Enoque. Jesus cita o livro de Enoque? Há algumas citações, e até existe uma questão aí. Quando você vai estudar o livro de Enoque, por que o Enoque não está no cânon? O Enoque... Depois o irmão vai falar disso. Calma, vamos devagar. Né? A questão de Gênesis 6 remete ao livro... É um livro apócrifo, não é? Apócrifo. É um livro apócrifo, mas que tem citações na Bíblia. Uma que todo mundo sabe está no livro de Judas. Mas há outras, né? Há outras citações. Depois o senhor vai falar disso. Eu vou deixar para o próximo bloco, porque nesse bloco não dá tempo. Vai mandar para mim.
Depois eu compartilho com você. Estou brigando aqui com o Reverendo Fontinelli, né? Que ele diz que Jesus cita o livro de Enoque. Você não lembra nenhuma vezinha, assim, mais ou menos? Não, as referências quando o Filho do Homem vier na sua glória com seus santos anjos são citações de Enoque. Depois tem profecias de Jesus quando diz que foi e pregou os espíritos em prisão. Não, isso está em Judas, em Pedro. Não, isso que eu estou falando, mas são profecias também acerca de Jesus. E isso estava narrado em Enoque, 40 gerações depois de Noé, e essa geração se cumpriu na morte de Jesus, as 40 gerações, e que aí eles recebiam o juízo, esses anjos em prisão. Então é interessante. Eu quero saber especificamente o que foi que Jesus falou que já estava escrito no livro de Enoque, que segundo se crê, segundo se entende, o livro de Enoque é do período interbíblico, certo? Entre 300 e 200 anos de Cristo, mais ou menos. Né? Então quando Jesus... A cópia que a gente conhece. A cópia que nós conhecemos. Pode ser que ele tenha existido sob tradição oral, como vários, inclusive o Pentateuco, existiu na forma de tradição oral, antes de ser posto no formato que nós temos hoje e tal. Mas o que a gente está conversando aqui é que Jesus conhecia o livro de Enoque. Isso, com certeza. Certeza? Com certeza. O que Jesus falou que estava escrito no livro de Enoque? Então, agora eu não vou lembrar aqui de cabeça colocar todos os textos, mas não. Eu posso. Então, são palavras, algumas citações de Jesus, quando ele cita sobre a geração decaída, quando ele fala dele vir na glória com seus santos anjos, são citações, algumas citações de Jesus que todas estavam, Enoque citava. O senhor manda para mim? Mando. Aí eu ponho no site do Vejam Só, tá bom? Ok. Então tá. E não só de Jesus, mas de Pedro, de outros, Paulo. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, estamos no terceiro bloco, é o último. Não teremos a entrevista da repórter com os nossos transeuntes sobre o tema de hoje, não tem? Não tem, povo fala. Puxa vida, isso muito me desagrada. A Clarice, que mora lá na Bahia, em Cortamão, diz assim: a causa foi a maldade do homem. Será que algum dos convidados pode me esclarecer a razão de Deus, dotado no mínimo da presciência, ao efetuar sua criação, viu que tudo era bom? E ao homem deu a ordem imperativa: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, para depois destruir tudo, inclusive a maior parte da humanidade, resultado da multiplicação por ele ordenada. Tenho essa curiosidade. Puxa vida, Clarice, nunca tinha pensado nisso. Porque é verdade. Deus olhou, viu que tudo era bom e tal. Aí vem e acaba com tudo, mata as flores, os passarinhos. Eu não tenho pena dos homens que morreram no dilúvio, não, porque eles tiveram a chance de entrar na arca. Não entraram porque não quiseram, né? Mas, e a criação que Deus fez, né? Pobrezinhos lá, né? Já pensou? Duas coisas importantes aí, pastor, na questão que a irmã levanta. A primeira é que Deus não destruiu a criação. Ele preservou a criação. Houve a morte daquela geração, a extinção daqueles animais, uma grande redução populacional, mas a criação foi preservada e ela continua aí, inclusive, né? Mas o que o texto faz, e a pergunta dela, a diferença entre o que tudo era bom e a situação de ter que destruir tudo é o próprio pecado. Então, o que Gênesis está mostrando para nós é justamente que algo tão perfeito, tão belo, tão prazeroso que era a criação, por conta do pecado, foi entrando em situações de tamanha corrupção que levou a uma destruição que não foi a primeira, que mesmo sendo a primeira, não vai ser a última. Ou seja, ela é repetida em diversos povos e vai acontecer de modo geral no final. Agora, e lembrando, que quero só aproveitar isso para lembrar uma coisa interessante. O juízo é uma solução para o pecado. A morte. O castigo, o senhor fala, né, não tive dó daqueles que morreram lá. Sim, o juízo é a condenação justa pelo pecado, e é uma solução para o pecado, é uma solução que não agrada ao Criador que ama e vê a sua criação como tudo que é bom. E por isso ele promove a redenção e a graça em Noé e em Cristo e assim por diante. Mas a criação sofre por causa do homem, e não foi só na época do dilúvio, não. Hoje ela continua sofrendo, os rios, os animais,
As flores, as plantas continuam sofrendo por causa do homem. E Paulo diz que mas quem mandou o dilúvio não foi o homem, foi Deus, né? Oi? Quem mandou o dilúvio foi Deus, não foi o homem. Então, são a consequência da responsabilidade que o homem tem sobre todo ser criado. Deixa eu perguntar. E a criação geme por causa disso, aguardando, né, a liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8. Agora, eu vou perguntar para o reverendo Fontinelli a mesma coisa, e no fim desse bloco eu vou dar a minha opinião sobre o verdadeiro motivo do dilúvio. Não vou falar antes porque não me compete, certo? Reverendo Nilson, a pergunta da Clarice lá da Bahia tem a ver. Deus faz tudo maravilhoso, ele tem presciência, no mínimo presciência, né? Para não dizer soberania, e depois ele destrói tudo numa tacada só, se arrepende, fica bravo. Não é meio esquisito? Então, dentro do ponto de vista que eu tenho defendido aqui, que Deus quis destruir uma raça corrompida que havia, seres híbridos, né, a expressão que você usa, aí eu vou pensar a questão dos animais. Tá? O que os animais têm a ver com isso? Eu pegaria um termo que o reverendário usou, que é a questão da preservação. Porque o que deu para perceber, né, na questão histórica do texto, é que esses seres, inclusive, destruíram animais, destruíram plantas e destruíram toda a criação. Se Deus não preservasse esses animais na arca, é possível que não restasse nada sobre a terra. E a terra ficasse, como também crê lá em Gênesis 1:1, que a terra estava sem forma e vazia. Esses seres estavam destruindo toda a terra, não ia sobrar animal na terra. Então não foi Deus que destruiu com o dilúvio. Deus preservou esses animais, porque a terra já estava sendo destruída por esses próprios seres, esses gigantes, esses seres estranhos, e eles foram destruindo toda a criação, tudo que havia pela frente, a ponto que os animais não serviam para alimentá-los mais, porque eles destruíam tudo. Então Deus preservou, pegou um grupo, preservou 7 animais limpos, 7 pares de limpos e um par de animal impuro, mas põe na arca. Se Deus não fizesse isso, ia acabar todos. Na verdade não foi Deus destruir, eles iam deixar de existir. Aliás, é muito engraçado esse negócio, porque a divisão entre animais puros e imundos vem só com a lei, não é? Sim. Mas em Gênesis 6 é muito anterior à lei. E aí, como é que se explica isso? Então, é que aí a gente vai perceber que na verdade, quando o texto é escrito, ele já vai trabalhar com essa ideia de um pensamento que já tem mais tarde, né? Mas a diferença entre o animal puro e impuro se dava por algumas características físicas do animal. Então, possivelmente lá no começo não havia isso, esse animal é puro, esse animal é impuro. Mas as características físicas é que determinaram os animais que iriam para a arca. E mais tarde, como o povo já sabia que determinados animais, ter o casco fendido ou não, isso aqui é puro ou impuro, por aí é que se usou a expressão puro ou impuro. No fim do bloco eu digo a minha opinião sobre o motivo do dilúvio. Agora, reverendo, o senhor mencionou uma coisa que chama a atenção de muita gente aí. Antes do dilúvio, o homem não comia carne? Não sei se ele não comia, mas ele não tinha autorização para isso. Ah, é? Isso. A dieta do Éden era vegetariana? Toda a criação era vegetariana. Como assim toda a criação? Toda a criação. No capítulo 1 diz que Deus deu ao homem e aos animais a erva verde que produz fruto. Essa alimentação de toda a criação, não só dos... O leão comia capim? O leão comia capim, como está prometido que vai voltar a fazer quando todas as coisas forem restauradas. E o tubarão? E o quê? Ele certamente ia comer as algas, como os demais peixes comem. Algas, certo? As plantas eram então a dieta original, puxa vida, falaram isso uma vez para mim e eu fiquei meio assim. A dieta original não incluía carne nem para os homens, nem para os animais. Nem para os animais, para nenhum E por que depois do dilúvio passou a incluir carne? Não, nesse sentido é que eu entendo que a minha perspectiva é diferente do pastor Graças Nilson, a Deus, né? senão não tinha ouvido só. Porque, curiosamente, os animais são dados à alimentação humana após o dilúvio. O que me faz entender que havia, sim, o consumo de carne antes do dilúvio, mas não autorizado. Né? Então, a ideia de preservar a criação, os animais, né, parece ser contraditória com essa ideia de que Deus, justamente após fazer esse ato, autorizou os homens a utilizarem os animais, só deixando de lado o sangue, por conta dos planos que ele havia... o valor redentor do sangue, que o sangue teria como símbolo de redenção. Os homens não comiam carne, os animais também não comiam carne antes do dilúvio.
Concordo com o pastor, porque após a saída, Noé sai da arca, Deus fala para ele, Deus está tão contente com ele, não é? E Deus disse, agora também estou te dando os animais para alimentação. Então a ordem de Deus mesmo é pós-dilúvio, pós-saída da arca. Agora eu vejo isso, assim, como eu gosto muito de carne, eu vejo isso como uma recompensa de Deus, um prêmio, uma gratidão de Deus ao Noé pelo fato da obediência de Noé, porque ele está selando aliança com Noé, ele diz, eis que agora também então te dou os animais. É curioso pensar, pastor, que na Páscoa se come cordeiro. Sim. Mas na Santa Ceia é pão e vinho, apenas vegetais. Então, é verdade. Então, Jesus não estabeleceu que se comesse carne. E ele é o Cordeiro de Deus, mas ele não... A carne dele é o pão. É o pão. Bom, no fim desse bloco, a minha interpretação sobre o dilúvio também tem a ver com esse negócio de se poder comer churrasco depois do dilúvio, tá? Bom, Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, nas Alagoas, diz assim: creio que o resumo da verdadeira causa do dilúvio, o qual entendo ter sido universal, foi a corrupção geral da humanidade. Inclusive os animais foram no embalo. Gênesis 6:7. Não. Os animais? Vê aí. Diz que os animais também. É que o mundo se encheu de violência, a terra se encheu de violência, é verdade. Não sei se isso pode dizer que... Não sei. Mateus 24, Jesus faz um paralelo de sua volta com o que aconteceu nos dias de Noé. E realmente percebemos o quanto está idêntico. Inclusive na igreja. Comem, bebem, casam-se, porém a mensagem da cruz não está ficando nem no subliminar. Apesar de que alguns heróis e heroínas da resistência ainda pregam a vinda de Cristo. E por causa disso também são considerados loucos ou ultrapassados. Tenham um fim de semana na paz de Cristo Jesus. Amém, Luciano. É verdade. Uma coisa interessante que a irmã levanta aí, pastor. Casar-se é uma grande característica deste povo nos dias de Noé. De acordo com aquilo que eu tenho apontado, né? Tudo que eles faziam de mal, o que o texto sempre fala é que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Né? Ou seja, o que destaca no texto bíblico sobre aquela geração é essa atitude. Uma atitude de... busca do prazer. Festa e de casamento, de união, de se juntarem por meio do casamento. Mas não tem nada errado no casamento, tem? Não tem nada errado no casamento. O que está errado é o casamento como um propósito para a progressão humana, para o progresso humano, e não como um serviço divino. A união entre as duas linhagens. Ah, tá, a mistura. Mistura. Claro. Benedito José dos Santos, de Três Corações, das Minas Gerais. A primeira causa é que Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a qual o Senhor proibiu. Sem essa primeira causa, nada viria a acontecer após, pois assim continuaria a invulnerabilidade do homem tornar-se uma máquina de pecado. Nossa, máquina de pecado, essa eu nunca tinha visto. Veio o primeiro homicídio, Caim tirando a vida de Abel, uma herança do pecado primitivo. O capítulo 6 é confuso, porque existe uma linha de pensamento muitíssimo diabólica, quanto de anjos coabitarem com as filhas dos homens, seres de natureza diferente se procriarem. Animais irracionais procriam com animais da mesma espécie, e assim é o ser humano, procriação de ambos os sexos. Essa teoria absurda são dos TTJ. Não, então é TJ, né? Pelo seu fundador Russell, que anjos, os filhos de Deus, coabitaram com as filhas dos homens. Foram os testemunhos de Jeová que começaram com essa história? Como eles defendem essa questão da restauração da terra, que depois a terra vai ser restaurada, aquela questão do que vai reinar sobre a terra, então eles se baseiam também nisso. Mas eles se baseiam porque já tinham discussões no meio teológico. Como uma vez um testemunho de Jeová chegou na minha casa, eu falei, bom, vou pegar ele, quero ver o que ele fala de Jesus. Perguntei, quem é Jesus para você? Ele falou, Jesus é o Salvador. Aí me desmontou. Porque ele também fala que Jesus é o Salvador. Nem por isso quer dizer que, então agora não pode dizer que Jesus é Salvador. Os TJ se basearam nessa tese, né, defendendo essa tese, porque já havia essa discussão na igreja, de que realmente eram criaturas que geraram das mulheres esses seres estranhos aí. Abraão, de Taubaté, no interior de São Paulo. Versículo 5 do capítulo 6. A maldade do homem se multiplicara, e o verso 11, a terra está corrompida e cheia de violência. Esse é um dos sinais dos dias atuais. Jesus pode
em breve arrebatar a sua igreja. Essa é uma das passagens bíblicas do Novo Testamento mais explícitas da volta de Jesus. Então, Abraão defende a ideia de um paralelo, né, entre os dias, entre o dilúvio e os dias de hoje. Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina. A verdadeira causa do dilúvio foi para exterminar uma raça de gigantes que havia na época. E esses, se não fossem contidos, dominariam o planeta, excluindo os filhos de Deus com muita violência. Afinal, a terra foi criada para os filhos de Deus, e não para os intrusos, que não eram filhos de Deus, e sim filhos de anjos caídos. A ideia que Deus tentou acabar com o pecado nessa época é falsa. O tempo de Deus é cronografado e preciso. Mesmo porque o plano de acabar com o pecado estava reservado para Jesus Cristo, com o seu sacrifício puro e eficaz na cruz do Calvário. Após o dilúvio, o pecado continuou, pois ele estava no sangue da família de Noé, e está presente até o dia de hoje, e se multiplicou, como podemos ver. Guilherme Fernandes Cunha, de Guarulhos, foi literal e alcançou o mundo inteiro. Guarulhos fica na Grande São Paulo. E disse Adonai: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6,13. Deus se entristeceu com toda a carne, porque me arrependo de os haver feito, diz o texto. No texto citado, tanto o homem como o animal, e Deus disse que os destruiria, lembrando que Deus não fez o animal com o instinto que conhecemos hoje. Ou seja, ele destruiria todo ser vivente da terra e dos céus. Alcançou o mundo inteiro. Todo ser vivente não, né? Os anjos são seres viventes, não são? Boa pergunta. Gramaticalmente não. Não? Gramaticalmente não. Por quê? Porque a expressão bíblica, né, a nossa expressão sim, mas na expressão bíblica tem a ver com essa condição da carne se movimentar, animado. A ideia do material que se movimenta. A ideia de ser vivente ou alma vivente tem a ver com essa então, ideia da capacidade. Então o anjo não é alma vivente. Isso, né? Tecnicamente, né? Pelo termo, não, né? Por isso que isso reforça a ideia, pastor, de que realmente esses seres são seres que tinham matéria. Não eram esses anjos como nós vemos, anjos mensageiros que são só espíritos. Aí que precisaria ser feita a diferença. Há várias criaturas celestes. E esses anjos realmente tinham corpos, a ponto que quando Deus diz destruir seres viventes, então também estava se referindo a eles. Eles também foram condenados e a geração deles no dilúvio. Mas que raio de criatura era essa? Aí, a única descrição que tem é essa ideia de que eram gigantes, que eram seres sobrenaturais, que alguns se tornaram varões de renome. É o que o texto nos deixa aqui, né, no texto de Gênesis. Né? É essa ideia, mas eram seres realmente... Nem o livro de Enoque explica que não, Enoque cita. Enoque fala de tamanho, de altura, fala das 3 raças que uma destruiu a outra. O Enoque chega a descrever. Descreve... Não, mas eu quero saber, o seu Enoque explica de onde eles vieram. O Enoque diz que foi desse casamento. Esse Gênesis 6... Irmão, você está falando dos filhos, os híbridos. Sim. Estou falando dos pais dos híbridos. Então, o Enoque coloca eles como eram seres que Deus tinha colocado como guardiões sobre a terra. Ou seja, eram pessoas que iam cuidar da terra, de alguma maneira cuidar da terra. Quando você vai em Apocalipse hoje, fala o anjo do vento, o anjo da água, que dá aquela ideia de que há anjos de Deus cuidando da criação. Esses seres, eles eram responsáveis por cuidar da terra. Tanto que o primeiro livro de Enoque, é o livro dos vigilantes, ou dos guardiões, ou sentinelas, como alguns chamam, ele trata dessa história. Eles eram seres que foram colocados para cuidar da terra, tinham alguma missão, e eles resolveram, então, se misturar com o ser humano e abandonaram só a missão deles, que era de cuidar da terra. Eles cuidavam da criação, eram responsáveis por algumas coisas da natureza que aconteceriam. Então, essa seria a origem deles na visão de Enoque. Gnomo? Não, na visão de Enoque. Mas os gnomos têm essa explicação também. Mas aí é mitologia mesmo. Enoque não, né? Então tá. Eu vou fazer um debate aqui. Não, é sério. Vou fazer. O livro de Enoque deveria fazer parte do cânon? O senhor defende a ideia? Venho com todo o prazer. Então tá convidado. Anota aí, Ana. Esse tema é meu. Eu que tenho que ganhar o prêmio, né? Com todo o prazer. Não, porque... Enfim. Posso só fazer uma citação sobre o dilúvio? Não sei se...
que eu achei interessante. Eu estava estudando o tema para a gente conversar aqui, e todas as citações que tem sobre o dilúvio, tem mais de 200 citações em outros povos sobre o dilúvio, nenhuma delas é dessa data, 2400 mais ou menos antes de Cristo. Todas elas não há, a única citação bíblica do dilúvio é a de Gênesis, não há fora do povo de Deus, de Israel, da Bíblia, não há citação do dilúvio nessa época. Outros povos citam, mas são datas diferentes. O que me levou a pensar nisso hoje, que por que eles não citam? Porque exatamente a criação toda foi, o ser humano foi levado pelas águas do dilúvio, tanto que eles não registraram. Eles espelham a tradição herdada de Noé. Essas gerações, é isso que o senhor está falando, não? Não, o que eu estou dizendo assim, os povos... o relato histórico do dilúvio, existem histórias parecidas, que alguns dizem, você está falando da Arca de Noé. O mito de Gilgamesh. Isso, vários aí, tem mais de 200 histórias no meio das culturas dos povos. Só que nenhuma delas relata o dilúvio nessa data. São datas diferentes, ou antes ou depois, que na verdade pode ser que sejam imaginações, seja algumas ficções que eles têm, mas nenhum deles relata como essa data que está aí no Gênesis. O que nos leva a crer, por que só a Bíblia relata essa data? Só a Bíblia coloca... Mas qual é a data que a Bíblia relata? Provavelmente, aí, contando as datas, a genealogia volta de 2400, mais ou menos, antes de Cristo. Por que só a Bíblia relataria? Porque seria o único relato vivo que sobrou disso foi o Noé. Não teve ninguém para contar a história do dilúvio. O Noé foi o único que contou. Os povos refletem as tradições. Só que colocam em datas diferentes. Tá. Oswaldo Alves, de Gravatá, em Pernambuco. Naquele tempo o planeta era conhecido pelos meios precários de transporte que não possibilitavam o testemunho em volta da Terra. Na região que habitava Noé era comum a completa descrença em Deus, e até onde sabemos, cada cabeça tem sua própria sentença sobre salvação e perdição. Ora, acreditamos na morada celestial e ora aceitamos a morada terrestre. Ora, acreditamos que no reino dos céus encontraremos nosso tesouro e ora aceitamos a teologia da prosperidade na saúde da carne, nos negócios materiais e no amor na terra, mesmo sabendo que voltaremos ao pó. Da mesma forma que Noé construiu a arca, está a nossa relação de pecador com a construção do arrependimento. Bem, eu vou agradecer ao reverendo Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia, especialista em Antigo Testamento, e o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, também professor de teologia e especialista também em Antigo Testamento. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br, enderece a eles as suas perguntas e questionamentos, convites, ofertas, enfim. A minha opinião sobre o dilúvio independe da postura que os dois defenderam. Seja com seres híbridos gerados aí por um casamento espúrio entre criaturas esquisitas e as mulheres, seja a mistura de duas gerações, uma pura ou justa e uma ímpia, como defendeu o reverendo Dario, e eu mais ou menos vou nessa direção, ainda não consegui comprar tudo que o reverendo Nilson fala, mas estou chegando lá. Eu entendo que o dilúvio, porque o dilúvio existiu, foi universal e literal, não é? O texto de Gênesis 6 e 7 não dá margem para qualquer outra dúvida. Jesus mencionou Noé, Jesus mencionou a arca, né? E Jesus mencionou o dilúvio, então não tem como. Agora, por que veio o dilúvio? Há aí uma questão que não foi abordada aqui durante o programa. Antes do dilúvio, nós tínhamos um planeta Terra que ficou muito diferente depois do dilúvio. Basta ver as genealogias. Os homens viviam até mais de 900 anos antes do dilúvio. E depois do dilúvio, mal chegava aos 100, né? Como nos dias de hoje. E Deus estabeleceu lá no Gênesis 6, o limite vai ser 120 anos. O que Deus fez? Deus destruiu com o dilúvio as condições extraordinárias da terra primeva, né? A terra abençoada, absolutamente perfeita, como Deus havia dito, tudo era muito bom, né? Por isso, nós temos registro fóssil de criaturas imensas, com florestas imensas, porque as condições do planeta eram completamente diferentes das que nós temos hoje. Aonde é que ficava o Jardim do Éden? Entre o Irã e o Iraque? Na geografia de hoje. Mas a geografia de hoje é posterior ao dilúvio, que mudou toda a face da Terra. Nós temos mamutes
congelados, com o capim verde da última refeição ainda no estômago. Eles foram apanhados de surpresa quando a terra se inclinou e congelou os polos em função do dilúvio, entre outras coisas, né? Deus mudou completamente as condições do planeta a partir do dilúvio, para que a vida humana ficasse menor, para que uma série de coisas ruins que nós experimentamos hoje fossem possíveis e viáveis num planeta marcado pelo pecado e pela morte. No planeta original, né, as coisas eram muito boas. Não são mais, por causa do juízo de Deus. E ficarão muito piores com o juízo final, que virá para aqueles que tiverem rejeitado a última oferta de salvação. A primeira foi de Noé, a última é de Jesus. Para você que... Não, vamos fazer o sorteio. O sorteio da João Rezende. Jaine Assis, de Timóteo, lá nas Minas Gerais. Parabéns, Jaine. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissão, e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo, vejam só.